A gente tem agora uma entrevista ao vivo. A Receita Federal regulamentou o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, e o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, que é o SINTER. Esses dois programas, projetos, eles prometem mudar a forma como imóveis são avaliados e tributados no país. A partir do ano que vem, cada propriedade vai ter um código único, uma espécie de CPF do imóvel com informações atualizadas em tempo real. Para detalhar os efeitos dessa medida, nós vamos conversar agora com Eduardo Calais, vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, que está conosco ao vivo aqui nos estúdios da 98 News. Bem-vindo ao nosso Deadline, Eduardo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Sempre bom estar aqui falando com vocês e com os ouvintes e espectadores. Como vai funcionar esse CPF do imóvel? A tendência é desburocratizar esse processo, e acho que mais do que desburocratizar, deixar ele mais transparente, porque o dono de imóvel não sabe exatamente o que é feito, né? Bom, na verdade, hoje o sistema imobiliário, ele já conta com diversos cadastros, sejam das prefeituras, índices cadastrais, dos imóveis rurais, no INCRA e também nos cartórios, que já é a matrícula do imóvel. Um imóvel hoje, quando ele já é um imóvel regular, ou seja, que tem um registro, ele já até goza de um número, ele já detém um número hoje nacional, que é uma espécie de uma matrícula nacional, chama Código de Matrícula Nacional, que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, e todos os imóveis do Brasil já têm esse número que o identifica perante os órgãos, inclusive o SINTER, porque hoje, como você bem falou, o SINTER ele está integrando as bases de dados das prefeituras, também da União, dos imóveis rurais, que hoje os imóveis urbanos, quem tem o cadastro é a prefeitura, dos imóveis rurais é a União, e também dos cartórios. Então hoje, até nosso sentir, não necessitaria de criar um novo número, porque hoje já tem um número único, que é essa matrícula nacional. Então, e a ideia, na verdade, por trás desse CIB, desse CPF do imóvel, que a gente chama, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, ele vem dessa reforma tributária nossa. A Lei Complementar 214, de 2025, ela cria uma série de obrigações requerendo os novos tributos, que é o IBS, o CBS, e dentro disso, como você bem colocou, o objetivo principal, além, óbvio, dessa transparência, também existe um objetivo de que a gente consiga, que a Receita Federal tenha um mapeamento melhor das transações. Então, ou seja, nós, como eu sou tabelião aqui em Belo Horizonte, a gente tem que informar todas as transações para a Receita Federal, e agora a gente vai informar também esse código. Então, a Receita Federal vai estar para ela muito diretamente sabendo, olha, o imóvel do código tal foi transferido do CPF X para o CPF Y. E aí eu vou saber quanto que ele vale. E além disso, como você bem colocou, além de identificar as transações, vai servir também para poder identificar a média de valor daquele imóvel, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande por parte do Estado de saber quanto que aquele imóvel vale. E aí quando a gente pega hoje, a gente tem mais recentemente vendo aí hoje o crime organizado, que às vezes utiliza da lavagem de dinheiro através da compra de imóveis, você vai poder ter através desse código, talvez uma identificação melhor, de qual é o preço médio de imóveis naquela região e, consequentemente, também ajudar também nessa identificação. Eduardo, vai haver alguma mudança para o contribuinte em relação ao IPTU e outros tributos que são ligados aos imóveis? Bom, isso aí a gente não pode falar de antemão, mas existe uma expectativa, sim, porque hoje também a prefeitura mesmo ela tem eventualmente dificuldade de identificar o valor do valor venal do imóvel, embora ela tenha um cadastro que a princípio ela não precisaria alterar. E até a prefeitura também ela tem hoje, através do ITBI que você paga quando você compra o imóvel, ela também identifica quanto que cada imóvel está sendo transacionado. Então, assim, a princípio eu não vejo como uma consequência imediata disso uma repercussão no IPTU, não. Até porque a prefeitura já tem esses elementos hoje que o CIB eventualmente vai prover. Eu percebo muito mais uma questão mais no imposto de renda mesmo, e nesses novos impostos que estão sendo criados na reforma tributária, que é o imposto da transferência de bens. Aí fala-se hoje também no imposto que os locadores têm que pagar na hora que locam um imóvel. Muitas vezes estão se falando, a gente não sabe se isso também vai ser verdade, que quando você declara seu endereço
para a Receita Federal, como você vai identificar o CIB, né, esse número do imóvel, ela vai identificar também se esse imóvel é seu ou não. Então, consequentemente, se você está morando num imóvel que a princípio ele não é seu, a princípio você potencialmente tinha um contrato de locação ali omisso. E aí, às vezes, se aquela pessoa que é o proprietário não declara nenhuma renda proveniente, por exemplo, de um contrato de locação, poderia se cogitar de estar tendo uma sonegação fiscal aí também. Sacanagem isso, porque eu já emprestei imóvel meu por quase 3 anos aí, não recebi um centavo. Pois é, talvez daqui a pouco, se a pessoa que estava morando ali no seu imóvel declarar para a Receita que ela mora naquele imóvel, você pode ser autuado. Falou, olha, identificamos que tem um CPF morando. Provar que a gente fez um contrato. Um contrato de comodato, né? Então, assim, mas tudo isso ainda, como a gente isso está sendo regulado, né? Por exemplo, a obrigação mesmo dos cartórios foi colocada agora no dia 15 de agosto que foi colocado. Então, assim, vai ter um ano para frente isso ainda, vão ter novos regulamentos. Não vai ter aumento imediato de impostos. Não, eu não consigo vislumbrar hoje um aumento imediato, não. Para a pessoa que já tem um imóvel, já está lá com o padrão anterior, e agora como que vai fazer para acontecer essa adaptação? O próprio proprietário é difícil de falar, né? O proprietário vai ter que tomar alguma medida, como que vai ser? Não, como vai ter uma obrigação hoje dos cartórios comunicarem à Receita Federal através do Sinter, a gente mesmo vai gerar um número desse para cada imóvel e vai ser atribuído na matrícula do imóvel. Então não tem que preocupar, sim? Não, a princípio também não tem nenhuma mudança, nenhuma postura que o proprietário vai ter que tomar. Né? E a gente vai perceber isso também no momento da declaração do imposto de renda do ano que vem. Talvez vai ter um campo novo que a Receita pode pedir, mas a princípio essa comunicação ela vai ser interna mesmo, através dos bancos de dados que a gente já tem, para que a Receita seja alimentada com essas informações. A gente estava falando agora há pouco do IPTU, Eduardo, e houve uma alteração na forma de cobrança do IPTU muito recente, acho que 7 anos, 8 anos. A Prefeitura fez uma leitura por drones na cidade toda e atualizou tamanhos de imóveis que teriam obras de aumento ou de requalificação ali do imóvel e não teriam avisado a Prefeitura. E eu sei que isso trouxe muitos transtornos para donos de imóveis que compraram, por exemplo, o imóvel já pronto e tiveram essa surpresa na hora de fazer a transferência, no caso de uma venda. Então, essa surpresa só estava aparecendo na hora de fazer a transferência. Esse tipo de medida ajuda a regularizar isso mais rápido? Os cartórios ou a Prefeitura vão ter como trabalhar de ofício para regularizar situações em que a matrícula fala uma área e o IPTU já está falando outra? Na verdade, eu acho que isso vai forçar, mas de uma maneira mais coercitiva, né? Ou seja, a partir também do momento que a gente vai ter, eventualmente, um cadastro, né, de esse CPF do imóvel, o CIB, ele desvincular, quando identificar-se que você tem mais de um cadastro vinculado à mesma matrícula, eventualmente vai indicar que tem uma construção ali. Então, às vezes, a pessoa comprava, fazia ali 5 lojas, né, um predinho, alguma coisa, e nunca regularizava aquilo na matrícula. Aí a Prefeitura, para cobrar IPTU, ela já ia lá, já lançava um IPTU para cada área. E se agora gerar um código para cada imóvel desse vinculado à mesma matrícula, vai identificar para a Receita Federal o que? Olha, tem construções nessa matrícula, nesse lote. E toda construção, salvo algumas exceções legais, você tem que fazer o recolhimento também do INSS da obra. De quem trabalhou, né? De quem trabalhou. Então, pode gerar também essa forma assim, olha, identificamos aqui que tem uma construção, me mostra aqui os impostos que você recolheu. Né? Então, também pode gerar uma percepção disso. O que a gente percebe, né, assim, óbvio que a gente, né, na qualidade de tabelião, né, agente público, prezar sempre pela legalidade, mas a gente sabe que medidas como essa, invariavelmente podem, né, tem no final também vários aspectos positivos, sem dúvida, mas também você tem um impacto de arrecadação. Né? Afinal de contas, isso aí é algo ser disso, né? Todo mundo sabe que o governo hoje necessita de aumentar a arrecadação e cria esses mecanismos cada vez mais de fechar, né, essas possibilidades que o cidadão ele tinha, ou tentava fazer para poder pagar menos imposto. Então, hoje, com essa unificação de cadastros, a tendência é que realmente fique muito difícil que qualquer transação imobiliária fuja dos olhos da Receita. Eu acho que o ponto mais positivo de tudo isso é evitar a lavagem de dinheiro por meio de transferência de imóveis. Né? Eu acho que isso é o ponto principal. Sim.
Eduardo Calais, vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, falou conosco aqui no Deadline. Eduardo, obrigado mais uma vez pela gentileza. Eu que agradeço. Boa noite para você. Uma boa noite.